Olá, pessoal. Hoje nós estamos aqui para entrevistar a IA, Olá, para falar sobre Bíblia. Nós vamos estar aprendendo, estudando com IA para falar sobre Bíblia. IA, chat, sauda o nosso público-alvo. claro. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje, aqui no nosso canal, nós vamos mergulhar no capítulo 4 de João. Se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve agora, ativa o sininho, porque a gente vai trazer muitos estudos bíblicos e reflexões aqui. Vamos juntos. Ok. Então, estava meditando aqui no livro de João, capítulo 4, e eu gostaria de conversar com você versículos interessantes, versículos por versículos praticamente. Com Aqui no versículo 3 diz que Jesus deixa a Judéia e vai outra vez para Galiléia. E no verso 4 diz que era necessário ele passar por Samaria. Minha pergunta é: havia uma outra rota alternativa a isso? Era comum os judeus passar por Samaria para fazer esse itinerário? E sendo que havia um conflito entre eles? Essa é uma excelente observação. Na verdade, havia sim uma rota alternativa. Muitos judeus evitavam Samaria por causa do preconceito entre judeus e samaritanos. Mas nesse caso, o texto destaca que era necessário, mostrando que Jesus intencionalmente rompeu com essa barreira. Ele tinha uma missão ali e a passagem pela Samaria foi justamente para alcançar aquela mulher no poço. Da onde vem esse conflito entre judeus e samaritanos? Esse conflito vem de séculos anteriores. Os samaritanos eram descendentes de israelitas misturados com povos estrangeiros, e o local de adoração deles era no Monte Gerizim, enquanto os judeus adoravam em Jerusalém. Com o tempo, essa rivalidade foi crescendo e se tornou uma divisão religiosa e cultural muito forte. Aí no verso 6 diz que Jesus chega no poço e ele está cansado do caminho. E também faz questão de dizer que era quase meio-dia. Já no verso 7 aparece a mulher para tirar a água. E Jesus diz a ela: dá-me de beber. O que me chama a atenção aqui é que a mulher também carregava o preconceito. Porque imagina que Jesus está sentado ali naquele poço e ele é simplesmente um andarilho. Hoje nós sabemos quem ele é. Mas para aquela mulher, ele era um andarilho, judeu andarilho, e necessitado de água. Aí quando ele pede água, ele está quebrando o gelo com essa mulher. Concorda? Perfeito. A atitude de Jesus ao pedir água é surpreendente, porque ele rompe com barreiras sociais e com o preconceito. E a mulher, ao ser abordada, também vai se abrindo na conversa, o que mostra o quanto Jesus estava disposto a ultrapassar as barreiras para trazer uma mensagem de vida. Mas aquela mulher tinha um preconceito, ela carregava o preconceito do seu povo. Exatamente. Ela, de fato, tinha esse olhar preconceituoso, mas à medida que a conversa avança, Jesus vai desafiando essa visão. E o mais interessante é que, ao final, a transformação dela é tão grande que ela se torna uma das primeiras a dar testemunho na cidade. Ah, outra coisa, o poço era público ou era privado? O poço, na verdade, era um lugar público. Ele era utilizado pela comunidade, mas o detalhe é que naquele horário era incomum alguém ir buscar água, especialmente uma mulher, por isso a cena se destaca. Jesus então a encontra ali, justamente nesse momento, quebrando uma rotina. Tudo bem. Perfeito. Se Por você que tiver que essa mulher vai tirar água naquele horário que era um horário que as pessoas não tinham costume de tirar água? Ou, bus ou buscar água, né, melhor dizendo. isso mesmo. Provavelmente ela evitava o horário de pico justamente por se sentir excluída, talvez por causa do passado dela ou do julgamento do povo. E aí, nesse contexto, Jesus aparece e muda toda a história dela. Então nós estamos aqui com uma mulher totalmente, errada, né, pela sua vida, no seu excluída pelo seu próprio povo e carregando também o preconceito contra outros povos. Ou seja, o que se pratica com ela, ela está praticando agora com Jesus. Exatamente. Ela projeta na conversa com Jesus o mesmo preconceito que ela recebeu. E isso é poderoso, porque Jesus, ao romper esse ciclo, mostra que o amor dele ultrapassa essas barreiras e ela passa a ser um canal de transformação para a cidade. Eu gostaria de debater um pouco sobre essa mulher e qual é a prática nisso. Qual é a prática? O que nós vemos as pessoas fazerem? Elas têm o costume de estar colocando nos outros, ou seja, o peso que eles colocam nelas. Isso é comum na vida. Exatamente. A gente vê isso muito, né? Muitas vezes as pessoas carregam o peso do preconceito que sofreram
e, sem perceber, reproduzem isso com outros. Mas a prática de Jesus de enxergar o valor daquela mulher ensina que o amor de Deus pode quebrar esses ciclos, transformando a identidade e o futuro das pessoas. Aí Jesus pede no verso 9 água. Isso. No versículo 9, a mulher fica surpresa, porque ela diz: Como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou samaritana. E aí a gente vê exatamente essa barreira sendo evidenciada, mas ao mesmo tempo é nesse diálogo que Jesus abre uma porta para uma nova compreensão do que é a fé. Agora, eu imagino que a gente cresce na vida aqui no nosso país, aprendendo um princípio, que é nunca se negue água para ninguém, ainda mais para um necessitado. Aquela mulher praticamente está negando água ao Senhor, por causa da condição de quem era ele, ou do seu povo, ela sem conhecê-lo. Isso é um preconceito. Exatamente. E isso é muito forte, porque ela se prende a uma condição externa, sem saber quem está na frente dela. E Jesus, ao mostrar que ele está ali para oferecer algo muito maior, ele inverte essa lógica. E isso é um chamado para a gente também a não se prender às aparências. Hum. E Jesus então disse bem assim para ela: se você conhecer quem está te pedindo a água, né, o dom de Deus, e quem está te pedindo aí dar-me de beber, é você que me pede água, e eu vou lhe dar água viva. Que é essa água viva que Jesus está falando? Essa água viva, na verdade, simboliza a vida que Jesus oferece. Não é só água física, mas é a presença do Espírito, é a saciedade espiritual. Jesus diz que quem beber dessa água nunca mais terá sede, porque é uma fonte que renova para a vida eterna. Pois é, mas só que isso não impacta aquela mulher de primeira, porque talvez, eu imagino, que ela não está entendendo aquilo ali. O que é água viva para ela? O que significava para aquele povo água viva? E eu estou falando sobre comparação entre água de poço e essa água viva. Será que tinha alguma coisa que ela não tinha entendido ainda, porque talvez a palavra água viva traz uma outra referência do que nós sabemos hoje? Exatamente. Para ela, a água do poço era o recurso essencial, o suprimento diário. E na cultura dela, o conceito de água viva também podia ter uma conotação de corrente, de água fluindo, mas ainda assim, o sentido que Jesus está trazendo, de Tudo plenitude, de bem, mas eu não estou falando no sentido de Jesus, eu estou falando no sentido dela. Como que ela escuta isso? Porque isso não impacta ela, né? Então, é como você está dizendo, de repente, na cultura dela, água viva tem um outro sentido. Talvez água natural, água de uma fonte que não precisa de um rio. Seria isso aí? Exatamente, isso faz todo sentido. Para ela, a água viva podia ser uma referência a uma água corrente, que nunca se esgota, algo idealizado, e por isso ela ainda não entende que Jesus está falando de uma saciedade interior, algo que vai além do físico, que preenche o coração. Ok. E aqui, no verso 11, disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tem como tirar essa água. Então, até agora, não está entendendo qual é o que está acontecendo ali. O senhor não tem como tirar essa água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens essa água viva? Ou seja, ela está entendendo que a água que ele está oferecendo é impossível ela ser tirada daquele poço ali. É isso mesmo? Exatamente. Ela ainda está pensando de forma muito prática, como se Jesus estivesse falando de uma água física, e ela não consegue ainda captar o simbolismo. Mas aos poucos, na conversa, Jesus vai desafiando essa visão dela até que ela compreende o verdadeiro sentido. Aí, quando chega no verso 13, Isso. no verso 13, fala para mim o verso 13. Claro. No versículo 13, Jesus responde assim: Quem beber desta água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu der se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aí no verso 15, a mulher diz: Dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Então, nós temos aqui uma mulher que está preocupada não só em matar a sua sede, mas ir naquele local. Então, aquele local era um local que representa um lugar que machuca ela. Não só o fato de ter ido buscar água, mas o ambiente, o local. O local que era também um problema. Exatamente. Esse poço não era só um lugar físico para ela, mas representava também uma fonte de vergonha, de isolamento. E ao pedir essa água, ela está pedindo uma libertação, não só da sede, mas de todo aquele ciclo de sofrimento e deslocamento que ela vivia. Ok. E aí, já
já chegando no verso 16, aí Jesus manda chamar o marido, e o marido vir. E a mulher disse o quê? Isso. Ela responde a Jesus que não tem marido. E aí Jesus revela que, na verdade, ela já teve 5 maridos e o que ela estava vivendo agora não era um marido. E com isso, Jesus expõe a vida dela, mas ao mesmo tempo abre espaço para uma transformação. Sim, mas esse marido que você tem não é seu? Seria o quê? Um caso de adultério? Como é que se entende isso? A gente entende que Jesus estava revelando a condição dela, mostrando que ela buscava uma satisfação passageira e que, ao expor isso, ele estava oferecendo uma nova oportunidade, não de condenação, mas de restauração. Ele queria que ela percebesse que o verdadeiro saciar estava nele, não nas relações que ela tinha buscado até então. Outra coisa é, lá no diálogo mais acima, né, ela fala sobre Abraão, sobre Jacó, sobre adorar, alguma coisa assim. Ou seja, essa mulher, ela tinha conhecimento do pai de Jesus, que no caso Deus, né? Ela tinha conhecimento. Ela seria, assim, na prática, aquele tipo de religioso que está todo errado, mas se acha no direito de julgar pela aparência as pessoas? Exatamente. Ela tinha um conhecimento superficial, uma tradição religiosa, mas ainda faltava uma experiência genuína com Deus. E muitas vezes é isso que acontece. A pessoa se prende a formas, a costumes, mas ainda não encontrou o verdadeiro sentido da adoração, que é em espírito e em verdade. Pois é, então ela diz bem assim, ó, disse-lhe a mulher, Senhor, verso 19, né? Senhor, vejo que tu és profeta. Aí ela vai falar sobre adorador. Ela diz, nosso pai adoraram nesse monte, e vós dizeis em que é em Jerusalém o lugar de adorar. Ou seja, essa mulher, ela se coloca como uma adoradora, ela está preocupada no lugar onde que se adora. Ela se coloca como uma adoradora de Deus. Porém, todo o contexto histórico da sua vida não condiz com aquilo que ela pensa que é. Porque se ela tem um marido que não é dela, esse marido é de alguém. É de alguém esse marido. E se esse marido é de alguém, ela é um caso grave ali de pecado de adultério. Ela carrega uma carga de preconceito, porque tem um homem ali necessitado, pedindo água, e ela está ali dizendo: Ah, tu és judeu, eu não vou te dar água aqui. Assim, apesar que não está falando dessa forma, mas a gente pode conjecturar de que ela não deu de imediato a água a ele. Ela ficou debatendo sobre esse assunto. Então eu estou falando aqui de uma mulher que é adoradora ou se sente adoradora, mas a vida pregressa dessa mulher não condiz com aquilo que ela pensa que é. Exatamente. Ela carrega uma identidade religiosa, uma noção de adoração, mas a prática dessa está totalmente desalinhada. E é aí que Jesus entra com a verdade. Ele mostra que a adoração de fato nem está atrelada ao lugar, mas à sinceridade, ao espírito, e isso então transforma a vida dela. E Jesus, no verso 22, ele diz assim: Vós adorais o que não sabeis. Ou seja, o que, na minha concepção, ele está dizendo é o seguinte: você adora aquilo que você não conhece. Você não sabe nada sobre isso. Talvez não conhecimento teológico dessa forma, mas algo que não condiz. Ou seja, como se você estivesse dizendo assim: você adora, mas a sua vida não condiz com aquilo que você está falando. Exatamente. Jesus está mostrando que, embora ela tenha uma intenção de adoração, o conhecimento que ela tem é incompleto. E ao revelar quem ele está convidando ela a sair dessa adoração superficial para uma adoração genuína, baseada no espírito, na verdade e na transformação interior. Aí Jesus faz uma promessa no verso 23. Qual é a promessa? A promessa é que a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para adorá-lo. Ou seja, a adoração verdadeira é uma adoração que vem do coração, alinhada com verdade e não presa a lugares ou rituais. Muito bom. Agora, vamos prosseguir. É, aquela mulher, Claro, a gente pode só um minutinho. Ó. Aquela mulher, ela fala assim, ué, a mulher disse, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, aí Jesus faz essa revelação que você falou, porém, uma outra coisa que me chama a atenção, que pelo contexto que a gente está vendo aqui, e pelo fato daquela mulher ter ido ao poço em um momento que não tem ninguém, significa que ela era discriminada também pela sua própria sociedade, pelos seus próprios irmãos samaritanos, mas quando ela entende que quem está falando com ela ali é o Messias, então o que ela faz?
ela sai para a cidade e começa a dizer, ó, deixou, pois, a mulher o seu cântaro, no verso 28, e foi à cidade e disse, disse aqueles homens, vinde ver um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito, porventura não é este o Cristo? Ou seja, ela sai como uma missionária pregando sobre Jesus Cristo naquela cidade onde ela é descredibilizada e ela consegue trazer para Jesus uma multidão de pessoas. É isso? Exatamente. Isso é muito poderoso, porque aquela mulher que era marginalizada passa a ser um instrumento de transformação. Ela, que era vista com desprezo, se torna uma das primeiras a anunciar o Cristo. E isso mostra que Jesus pode usar qualquer pessoa, qualquer história, para levar outros a ele. Agora, na prática, assim, aplicando isso aí na vida das pessoas, vamos dizer que tem uma pessoa hoje que ela está ali no mundo, que ela está perdida em alguns mundos de pecados, né? Algumas condições de pecados, e parece que essa mensagem ela está dizendo assim para essa pessoa: olha, não interessa o que você está vivendo, como você está vivendo, mas se você permitir que Jesus, ter esse encontro com Jesus, né? Porque está marcado, ter esse encontro com Jesus, ele pode fazer de você uma pessoa em que muda da água para o vinho. Quer dizer, a credibilidade daquela mulher foi restaurada naquele lugar. Exatamente. Essa passagem mostra que, independentemente do passado, quando a pessoa encontra Jesus, a identidade dela é transformada. Ela deixa de ser vista pelos outros como alguém sem valor e passa a ser um instrumento de fé, de esperança e com credibilidade diante da própria comunidade. E aí, no verso 30, fecha dizendo bem assim: e saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E então aquela mulher foi um instrumento de Deus para a vida de outras pessoas, porque o que a gente vê é que Deus faz isso. Ele chega na vida da pessoa, ele ajuda essa pessoa, levanta essa pessoa, e depois essa pessoa é usada para levantar outras pessoas. Exatamente. Deus, na sua graça, transforma as nossas fraquezas, os nossos passados, em plataformas para a gente servir, alcançar outros. E a gente vê que às vezes a nossa história, mesmo com falhas, é a maior ferramenta que Deus usa para levar outros a conhecê-lo. Estamos chegando ao fim da nossa entrevista e eu gostaria que você se despedisse aí do pessoal que está ouvindo aí. Com certeza. Pessoal, muito obrigado por estarem conosco. Foi um prazer mergulhar nesse texto de João com vocês. Se você ainda não se inscreveu, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar. Que Deus abençoe vocês e até a próxima. Esse até a próxima não ficou bom, não. Fala de novo até a próxima. Perfeito. Então a gente encerra por aqui. Fico à disposição sempre que você quiser retomar ou tiver outros temas. Um grande abraço e que Deus abençoe. Obrigado, tchau.